ao nosso primeiro painel do Movimento Mulheres que se Importam. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo, nos acompanhando agora ao vivo. E quero agradecer também aos nossos convidados que tiveram o carinho de aceitar esse convite, essa jornada para esse momento tão importante para o movimento, que é o nosso primeiro painel ao vivo. Doutora Ana Cristina, que é psiquiatra e veio trazer um conteúdo de muita relevância e muito peso aqui para nós, no nosso tema, né, desse mês. Também quero agradecer ao Antônio Carlos, voluntário da CVV, que veio também nos contar sobre esse trabalho tão relevante, tão importante, que é feito, né, pelo CVV. E também a doutora Carol Feres, que é médica nutróloga, que também veio complementar essa questão tão importante da saúde que nós trouxemos hoje no nosso painel. O nosso painel desse mês, Setembro Amarelo, né, como todos conhecem, um mês de intencional para a gente trabalhar a prevenção ao suicídio, onde a gente vai abordar a saúde mental, que é um tema em que nós precisamos, né, como sociedade, acordar, despertar para esse tema tão importante. Né, mais para frente a gente vai saber até um pouco dos índices também, que são alarmantes e que a gente precisa considerar. E atentas a isso, nós, do Movimento Mulheres que se Importam, decidimos trazer também uma abordagem, um recorte para a saúde da mulher no século XXI. Então, você que está nos assistindo agora ao vivo, quero te convidar, tem uma perguntinha aqui embaixo na tela, para você nos ajudar a responder, né, até o final aí dessa live, nesses nossos próximos minutos, onde a gente vai fazer caber assunto para muitas e muitas horas de conversa, dentro aí do tempo que a live nos permite. A gente tem essa pergunta aqui embaixo para você nos ajudar também, essa pequena pesquisa que a gente quer fazer durante esse período, tá? Se você conhece alguma mulher que já teve uma tentativa de suicídio, porque uma mulher, esse nosso movimento é um movimento feito, né, ele é movimentado por mulheres que se importam. Então, é muito importante que você nos ajude também com essa pesquisa que vai acontecer no decorrer da nossa live. Bom, a nossa live também está acontecendo pelo Instagram, é importante, antes da gente trazer aqui nosso tema principal. Então, você que está nos assistindo pelo Instagram do Movimento, você também é muito bem-vindo para continuar nos assistindo por aqui, mas a nossa transmissão principal com a enquete, com a interação, está acontecendo no Facebook. Então, se você puder, corre lá para também dar a sua resposta aí e compartilhar conosco esses dados que são importantes para nós. Então, nós vamos começar agora. Vou fazer... quem vai fazer a abertura do nosso tema, né, a abertura aqui do nosso painel, é a doutora Ana Cristina, que tem um estudo bem fantástico a respeito disso e vai trazer muita informação, vai trazer verdade. Afinal de contas, o que a gente sabe que a verdade é que nos liberta, não é mesmo? Doutora Ana, muito obrigada por ter vindo. Agradeço, Larissa, Carol, um prazer estar aqui, né? Antônio Carlos, com a sua presença também. Meu nome é Ana Cristina, eu não sou de Curitiba, né? Pelo sotaque vocês já vão perceber, e sou de Belo Horizonte, onde me formei há 35 anos atrás. Então, são 35 anos de medicina, de psiquiatria, e é uma jornada a ser celebrada, mas eu digo que também assisti muito o sofrimento humano, né? E nós precisamos falar sobre isso, sobre aquilo que nos incomoda, aquilo que traz motivo de reflexão, de introspecção, para encontrarmos caminhos de solução e de superação. Então, sempre pensando dessa forma, eu abracei na minha profissão o caminho da prevenção também, né? Eu sou médica antroposófica, uso medicamentos naturais, porque muitas vezes o paciente, ao pensar em psiquiatria, ele, no imaginário, né, popular também, não só do paciente, a psiquiatria está ligada muitas vezes a casos graves, ao tratamento exclusivo de casos muito graves, né? E eu gostaria de dizer que com o advento das doenças da modernidade, por volta dos anos 80, 90, aquilo que era representativo em termos de estatística, que eram 3% da população, de psicóticos, esquizofrênicos, os casos mais graves,
que eram, de fato, atribuição específica da especialidade psiquiatria, esse topo da pirâmide se alargou e fomos para a base da pirâmide, com os quadros de depressão e de ansiedade, né? E nós inauguramos, então, vamos dizer, o ano 2000, para falar de século XXI, na minha vida, com a chegada do Caio, em 1999, meu filho, e da Amanda, em dezembro de 2000. Então, grande inaugurar o novo século. Acredito que todos vocês, né, o milênio, terceiro milênio, tudo bem. No entanto, o que a gente vem assistindo nas 2 últimas décadas tem sido um desafio desproporcional no sentido de modificação de valores, né, da vida da família, um impacto enorme, sistemático a tudo aquilo que a gente ama, crê e valoriza. Então, isso tem perturbado muito a vida familiar e, principalmente, o coração da mulher, porque ela fica dividida, é um coração que vive uma ambivalência. Quero trabalhar fora, mas gosto tanto de cuidar da minha família. Preciso ser igual ao homem, mas eu sou tão feminina. Então, há tantos desafios nessas colocações midiáticas, e eu chamo a atenção para isso, que a gente vê que há uma questão artificial, né? Isso não é o progresso de uma sociedade. Parece que é um ataque frontal para desestabilizar o núcleo, né, e o germe inicial de uma sociedade, que é o seio familiar. Isso tem interferido terrivelmente nas relações homem-mulher. Ora, eu quero tecer algumas considerações, né, nesse sentido, muito brevemente, mas nós não podemos ser piores do que aqueles que praticaram machismo. Então, trago essa ponderação porque nós já tivemos uma experiência ruim com essa unilateralidade. Precisamos achar o equilíbrio, né? Mas a doutora Carol vai nos ajudar a pensar juntas, né? Eu só estou aqui levantando assuntos, levantando pontos que surgem no consultório, né? Muitas vezes a dificuldade de manter um diálogo familiar, porque os filhos que foram criados com uma base estão indo ao mundo e o mundo interfere com toda uma outra problemática social, ao invés, inclusive, por exemplo, na escola, de se passar conteúdos que provoquem um pensar livre dessa criança e desse jovem. Existe ali, infelizmente, uma certa doutrinação, uma deformação da observação da vida social. Então, isso tem sido desafiador e, quando chegamos à pandemia, então, já havia esse terreno prévio, o impacto sobre a vida da mulher se tornou muito mais intensificado, porque a mulher teve que abraçar todas as tarefas que ela já fazia, só que ela fazia em lugares específicos e em horas específicas. E com a pandemia, todos voltados para o núcleo da família, a casa se tornou home office, se tornou school, né? Também escola ali, é o EAD, né? O ensino à distância. A mulher se viu totalmente impactada por várias demandas, né? E tendo que administrar isso. E ainda um risco de um vírus que foi publicizado para nós como algo muito letal.
Então, nós tivemos um choque traumático, sabe? Eu não sei se vocês recordam as primeiras imagens que vimos, né, quando anunciaram a pandemia, que pessoas caindo na rua, na China, na Itália, as pessoas entubadas e com respiradores, né, nas UTIs. Então, eu creio que todos pensamos, nossa, se eu tiver esta doença, precisarei de um leito de UTI e precisarei de um respirador. E não vai haver para todos. Então, nós nos refugiamos e fomos vítima do medo, né? Um medo propositalmente e sistematicamente colocado em todas as imagens e reportagens, e isso realmente nos trouxe um abalo muito grande e afetou a nossa condição de saúde mental. Então, veja, se a mulher já estava sofrendo antes com essa adaptação entre a vida familiar, a vida pessoal e a vida externa, e as tendências do mundo, ela, com a pandemia, se sentiu mais ainda cobrada de um posicionamento e também de uma solução que talvez ela desconhecesse. Então, aí entra a importância da informação, né, Larissa? É fundamental que haja espaço para esse debate. Nós estamos vendo a dificuldade de se promover um diálogo científico propriamente. Estamos quase proibidos de perguntar, porque há uma hegemonia de uma informação que quer nos conduzir para um caminho único. Mas veja, na psiquiatria principalmente, a gente lida com a individualidade. É personalíssimo, porque cada um tem uma biografia, cada um teve experiências prévias, dolorosas ou de superação. Então, eu não posso dizer nunca que, você tem depressão, então tome isto. Apenas, jamais será assim. Porque há medidas, há comportamentos, há hábitos que podem ser modificados de acordo com o perfil daquele paciente. Então, quando a gente vê máscara para todos, a obrigatoriedade de uma vacinação, que a gente tem questionamentos sobre a função desta medida dentro dos cuidados de saúde. Nós temos profilaxia, nós temos prevenção e nós temos também o fortalecimento da imunidade. Então, há pessoas que têm preferência pela homeopatia que não estão sendo, de certo modo, observados e tendo que cumprir uma pauta imposta numa interferência na relação médico-paciente. E essa relação, ela é sagrada, ela é privada, existe o sigilo médico, são decisões tomadas dentro de consultório, com muita calma. Então, tudo isso está no bojo desses acontecimentos, né? Que tem tanto causado sofrimento, mas eu vejo também um lado positivo. Se é que a gente pode falar de lado positivo da pandemia, é o despertar da consciência. Parece que há uma intenção de pressionar as pessoas para serem conduzidas para um caminho e que, se não houvesse essa pressão tão revelada, nós demoraríamos mais a perceber os absurdos. Exatamente. Como a doutora falou, como todos expostos a uma situação extremamente traumática, né? Principalmente aí, datando o início da pandemia. Enquanto a doutora falava sobre as imagens que a gente recebeu, né, aquilo que veio para a mídia, eu me lembrei das covas sendo cavadas, inúmeras covas, né? Quem conseguiria observar uma situação como essa e simplesmente não ter nenhuma reação emocional, né? Medo, realmente ficar apático a isso é uma coisa que é praticamente impossível, né? E aí também retomando, como a doutora falou, a respeito
das cobranças, né, tratando agora aqui, né, da mulher, diante de todo esse cenário, o que a gente também observa é que esse ficar em casa, né, esse isolamento social, distanciamento social, também trouxe muita luz, né, trouxe à tona também aquilo que estava completamente oposto, né, tanto aquelas mulheres que estavam, de certa forma, tentando não serem afetadas por toda essa influência, como a doutora colocou, até midiática, intencional, para uma mudança completa no comportamento da mulher, mas ao ponto de também não saber nada, não saber o que os filhos estão ouvindo na escola, não saber o que... Completamente como se elas pudessem... Alienadas, né? Exatamente. Distantes. Como se elas pudessem, né? Tendo filhos, tendo outra geração sendo conduzida, se isso fosse possível, ficar alienada. Tanto quanto as que estavam do outro lado também completamente, né? Ou muitas vezes por falta de um conhecimento mais aprofundado também, aderindo e abraçando, né, aquilo que é imposto hoje, né, para tal mulher bem-sucedida do século XXI, né, correndo, sempre correndo, né? Sim, essa aceleração do tempo e dos anseios, né? A mulher pode ser cooptada por essa expectativa de ascensão profissional, de ganhos materiais. A palavra empoderamento, né, ela é muito icônica, mas para algumas ela é vazia, né? E como ela confronta estar em casa, sim, 100%. Mas veja, o maior poder da mulher é gestar, é a criação de uma nova vida, né? Então, para que esse reforço? Quer dizer, esse reforço que até interfere exatamente no ninho da família, né? No seio do relacionamento. Então, a gente percebe, né, que o uso da linguagem, e eu, por ser psiquiatra, lido com símbolos, com linguagem, foi completamente manipulada em muitas áreas, né, das atividades humanas, exatamente para conduzir a fins pré-determinados, né? Então, queremos criar algo como o abortismo, mas se a gente falar que nós estamos aprovando leis para matar bebês intraútero, é muito chocante para uma sociedade conservadora como a do Brasil. Então, nós vamos usar a expressão direitos reprodutivos, certo? É esse o modus operandi. Então, nós não podemos ceder a isso. É preciso entender o que está por detrás de uma intenção, de uma ação, né? De uma proposição. Algo que a gente observa muito na manipulação que a mídia causa, que a mídia é um braço, um instrumento fortíssimo, né? Dos dominadores globais, daqueles que estão com o poder. E a mídia usa técnicas, né, de manipulação. Uma delas é o dilúvio de informações não relevantes, mas que as pessoas ficam ali lidando com tudo aquilo. E você imagina agora os jovens que estão com a tecnologia full time. Então, não há tempo de tomar contato com a notícia, digerir, elaborar aquela notícia e aplicar aquele conhecimento. Então, a gente precisa ser mais seletivo, né? Sim. Esse é um ponto a ser colocado. Com certeza, diretamente ligado à saúde mental, né? Vocês sabem que tem um termo agora novo para isso. Intoxicação. Infoxicação. É um termo utilizado... Não conhecia, Larissa, obrigada. É um termo utilizado, aprendi recentemente também. É o termo utilizado para o excesso de informações que a gente recebe hoje em dia através da internet, né? Como a doutora falou, não dá nem tempo da gente verificar se aquilo é ou não é. É tanto reforço, né, que acaba gerando essa confusão. Então, a seletividade é fundamental. A casa não tem uma porta,
e a gente abre ou fecha. Então, a gente precisa, né, tomar decisões como família, como casal, como indivíduo. Isso é fundamental. Exatamente. Muito obrigada, estou aqui, me deu várias ideias. Já até fiz algumas anotações aqui a respeito disso. E quando a gente traz esse problema e explica, tem muitas mulheres que estão nos assistindo, né, que podem estar nos assistindo lá pelo Facebook ou pelo Instagram, e que se reconhecem nessa fala, né, que podem estar se reconhecendo nessa fala, né, quanto essa questão foi imposta para nós por tanto tempo, de maneira contínua, né. Eu estou falando de uma geração em que a minha mãe já ouvia sobre isso, né, e aí já cresci nesse ambiente. Então, enquanto a doutora falava, eu vinha pensando sobre isso. E eu queria também, então, pedir para a doutora Carol, né, colaborar aqui, adicionar nosso bate-papo, trazendo algo a respeito disso mesmo. A gente já entendeu que há uma questão aqui a ser tratada e que leva a uma preocupação grande a respeito da saúde mental, né, das mulheres. O que você nos diz assim que poderia ser um caminho? Boa noite, eu quero agradecer o convite, né? E estava ouvindo aqui a doutora falando e comecei a pensar um pouquinho, né, sobre a mulher em casa, né? A mulher mais em casa, né? Porque eu acho que a mulher nunca deixou de estar em casa. Ela chega do trabalho, ela tem seus afazeres, ela tem que cuidar dos filhos. Mas eu acho que a pandemia, ela fez com que a mulher começasse a analisar um pouquinho mais as questões do lar, né? Então, os filhos estavam muito soltos, ela não conseguia dar atenção para o marido, para casa. E muitas vezes, esse papel que a mulher desempenha em casa não é um papel agradável, né? Não é um papel que ela estava preparada ou pronta para exercer, porque ela passou a vida inteira ouvindo: você precisa ser uma boa profissional, você precisa estar inserida no mercado de trabalho, no mundo financeiro. E ela se preparou. Eu acho que esse último século, né, a gente fala sobre esse século, a mulher se preparou para sair de casa. E a pandemia trouxe à tona vários problemas que estavam anestesiados dentro da mulher. A mulher não precisou pensar por muitos anos como ela precisaria educar os seus filhos, porque a escola estava educando, porque a internet estava educando. Ela não precisou pensar sobre o seu relacionamento com o seu marido, porque muitas vezes via só no final do dia, à noite, ou no final de semana. Então, a pandemia trouxe essa questão, a gente tem que analisar um pouquinho mais como está a nossa vida, né? Como a gente está exercendo o papel de mãe, de esposa, de dona do lar e de profissional, e conseguir organizar tudo isso dentro de uma mente que não foi preparada para isso. E eu acho que isso trouxe alguns problemas, mas como a doutora falou, eu acho que é uma oportunidade, né? Que se criou uma oportunidade de fazer diferença, de mudar, de fazer escolhas. E eu estava pensando aqui sobre como Deus sonhou com a mulher, né? Sonhou a mulher e como Deus criou a humanidade. Quando Ele criou a humanidade, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele pensou nesse conjunto. Ele pensou nos atributos que a mulher teria, né, que faziam parte da sua personalidade, mas que Ele colocou exclusivamente na mulher. E quando houve a ruptura, né, quando houve a queda do homem, o pecado entrou no coração da humanidade e a mulher começou a ser negligenciada, né? Então a mulher começou a ser subjugada, começou a não ter voz, começou a perder a sua importância na sociedade, até pelo momento, né, que eles estavam vivendo. E se a gente for analisar a história da mulher pelos séculos, ela sempre buscou essa valorização. Só que essa valorização, quando o advento do feminismo, ela foi para um lado que a gente não esperava, que era o excesso, né? A mulher, ao invés de ela buscar a sua identidade, ela buscou se tornar parecida com o homem e buscou as características que Deus colocou no homem para si, né? E a mulher não nasceu para ter essas características. Então, eu estudando, eu não sou uma profunda conhecedora do feminismo, mas estudando um pouquinho,
eu vejo que o feminismo hoje, ele tira a identidade da mulher, porque a mulher, ela busca se tornar algo que ela não é. Ela busca se tornar máscula, ela busca se tornar, exercer papéis que o seu corpo, o seu músculo, a sua estrutura física não suportam. A maternidade se tornou um fardo, se tornou um peso. O casamento se tornou um campo de batalha. Então, o que Deus quer? Né? Eu acredito que a nossa sociedade busca tantas respostas, mas a nossa resposta para a saúde da mulher está em Deus. Né? Deus, lá na criação, ele colocou todos os atributos que a gente precisava. Então, quando a gente vai na palavra de Deus, vai em Provérbios, a gente vê aquela mulher que é uma mulher fictícia, né? Mas ela tem atributos que são respostas do que Deus tem para a mulher se tornar saudável. A mulher, ela é doce, ela é forte, ela é empreendedora. Então, se você olhar lá em Provérbios 31, aquela mulher que é uma mulher almejada, ela é uma empreendedora. Ela é alguém forte, ela cuida da sua casa, ela cuida dos seus filhos. Ela não é fraca, ela não se sente vítima da sociedade, ela faz com que seu marido cresça na sociedade. A resposta está ali. E a gente busca a resposta para a saúde da mulher em tantas coisas, mas a resposta é buscar em Deus a nossa identidade. É buscar quem Deus quer que eu seja. Então, a pergunta que eu faço, quem você é hoje? Quem você se tornou com tudo isso? Né? Quem você quer se tornar com essa mudança? Você quer se tornar parecida com o homem? Você quer ser tão forte quanto o homem? Ou você quer que Deus te conte o que Ele quer que você seja? E eu fui criada no meio de um monte de homens. Tenho 3 irmãos. Eu já fui muito... eu queria muito ser parecida com eles. Então, eu era uma moleca. Eu andava de skate, eu quebrei o braço andando de skate, eu não suportava usar saia. Eu queria me tornar parecida com meus irmãos, porque dessa forma eu me sentia parte, né? E com o passar dos anos, eu vi que eu nunca conseguia me tornar parecida com eles. eu tentei muitas vezes. E então aquilo me trouxe muita dor, assim. Eu, olhando para a minha história, eu vejo que essa busca incessante, assim, isso de querer me tornar parecida com os meus irmãos, ou ser aprovada pelo que eles eram aprovados, eu jamais conseguiria alcançar. Quando eu entendi quem Deus queria que eu fosse, quem Deus sonhou no coração, como diz em Salmos, né? Que antes mesmo Deus sonhar com a minha criação, antes mesmo de Deus imaginar quem eu seria lá no útero da minha mãe, a minha história toda já tinha sido escrita por Ele. E hoje eu acredito que a cura para a mulher é buscar em Deus quem ela deve ser, e não na sociedade, porque a sociedade vai te contar muitas histórias. A sociedade vai te questionar em vários aspectos. A sociedade vai te cobrar que você ganhe muito dinheiro, que você se torne forte o suficiente para lutar coisas que os homens lutam. Nós temos a nossa luta, a mulher tem a sua luta. Eu estava conversando com a Eliana Arantes, que é a nossa idealizadora, né, das mulheres que se importam. A mulher, ela é a estrutura da sua casa. E se ela deixar de exercer esse papel, a família vai ruir. Porque o homem não consegue ser essa estrutura, esse pilar que a família precisa. Então, quando a gente encontra isso e a gente se sente feliz desempenhando esse papel em casa, a gente busca a cura, a gente encontra a cura. Eu não vou dizer que é fácil, porque a doutora Ana sabe, ela atende muitos pacientes que têm outras questões, né? Sim, mas eu queria complementar, porque você me fez recordar isso. Muitas vezes as pessoas, principalmente a mulher, ela está com um quadro ou depressivo ou ansioso, ela está inquieta, ela está desassossegada, insatisfeita, angustiada. E aí a gente vê que
esse adoecimento pode até não ser ainda um quadro patológico, mas ele é diretamente proporcional à distância em que essa pessoa se encontra da missão espiritual. Então, você falou, eu me recordei imediatamente disso, porque quanto mais distante você estiver daquilo que está para você fazer e realizar nessa encarnação, nesta vida, nessa existência terrena, e você está esquivando daquilo que você tem que fazer, há um sofrimento na alma que se torna agudo e se torna expressado, né, nessa angústia, e aí é preciso o auxílio profissional, né? Exatamente, Então, foge da natureza, né, doutora? Completamente, né? Foge E a completamente. gente tem que estar atento às falácias, né? Porque o mundo pode estar se tornando assim um lugar de muita dissimulação, né? Ainda mais com as redes sociais. Então as pessoas mostram uma coisa, né, na vitrine, mas na intimidade estão em sofrimento, né? E eu vejo isso no consultório, assim, né? Então, eu sou nutróloga e eu trabalho com estética também. E muitas mulheres vêm na consulta buscando algo que é para preencher um vazio que elas acreditam que a mudança corporal ou a mudança estética vai trazer para elas. E eu acho que o consultório, ele se torna, às vezes, uma oportunidade que nós, médicos, profissionais de saúde, temos de trazer a verdade, a luz para essas mulheres, né? De que elas se encontrem, que elas se identifiquem com a criação, com aquilo que Deus criou, e não com o filtro que o Instagram faz você se parecer, né? Isso é um problema da sociedade hoje. As meninas jovens, adolescentes, elas trazem fotos dela mesma com um filtro, e elas querem se tornar parecidas com aquilo. E isso é uma deturpação, isso é uma alteração Da identidade. de identidade. Então, não que a gente não precise ficar bonita, né, e buscar estar cada dia melhor. Mas não ficar se alterando. Mas não né? alterar quem nós somos de fato, né? Porque isso... E essa busca é incessante, né? Eu não sei se é isso Sem que você... dúvida. Não Uma tem insatisfação e o desejo de corresponder à expectativa do outro, né? Há uma dependência da aprovação externa que é terrível. Não é? Exatamente. E isso quebra a liberdade, né? Que é aquilo que a gente tanto fala, aquilo que a gente aprende, né? Enquanto a doutora Carol falava, eu vinha pensando, né, a respeito... A doutora falou que o mundo nos conta histórias, a sociedade nos conta muitas histórias, né? Mas o Criador também nos contou muitas histórias a respeito das mulheres. E a gente consegue observar que a mulher, dentro dessa identidade divina, ela não é essa mulher frágil, ela não é essa mulher que não tem voz, que não se posiciona, muito pelo contrário, né? Ela é sábia. E existem muitas e muitas histórias também que a palavra nos conta do quanto as mulheres podem se posicionar, o quanto Deus valoriza as mulheres, né? Não à toa nós estamos aqui hoje, né? Nos reunindo dentro de um movimento de mulheres que se importam, onde a gente traz essas questões tão importantes hoje para a nossa sociedade, em diversas áreas, né? Em muitos eixos, né, da nossa sociedade, onde a gente vem conversar. E a gente vem conversar assunto sério aqui, né? Traz os especialistas para a gente falar e envolve e convida os homens para que venham também conosco conversar a respeito disso. Eu fiquei pensando aqui no episódio, enquanto vocês falavam, eu como o único homem da roda, me lembrei de um garoto de 10 anos, o médico pergunta, a irmãzinha de 3 anos, o garoto de 10, o médico pergunta o nome dele, a menina de 3 anos responde, João. A rapidez do raciocínio da mulher e a capacidade de comunicação da mulher, especial. Aí eu fiquei muito contente em ouvir a doutora Carol quando diz, com 3 irmãos, ela buscou o feminino, o genuíno do feminino, para se pôr no mundo, né? A beleza disso, né? Mostrando a importância disso, né? De se construir um feminino que produz, que faz diferença no mundo, né?
Então, eu fico muito feliz com a capacidade de comunicação das mulheres. Fico muito contente de estar aqui com a doutora Ana Cristina, com a doutora Carol. Nossa, me senti muito confortável aqui em ouvi-las. Eu estou aqui, fui convidado, agradeço, quero expressar o sentimento de gratidão a mulheres que se importam, ao movimento Mulheres que se Importam, e vi na entrada o nome Ágape, um amor superlativo. Então eu me sinto muito confortável aqui. Gostaria de, em nome do Centro de Valorização da Vida, agradecer a oportunidade de expressar as experiências do CVV de 6 décadas. O CVV é uma das mais antigas ONGs, doutora Ana Cristina, do Brasil, e uma mulher um dia, quando 14 jovens de uma religião em específico, estava fundando o Centro de Valorização da Vida em 1962, em São Paulo. Tinha 4 suicídios por dia no estado inteiro de São Paulo. Os números hoje são superlativos e a estrutura cresceu muito. Estamos em mais de 120 cidades, mais de 4 mil voluntários. Mas lá na fundação, uma mulher disse: se em 100 anos vocês conseguirem, trabalhando 24 horas, salvar uma vida, valeu todos esses 100 anos. Nós ainda não temos 100 anos, nós temos 6 décadas. 1962, 2022, fazem 6 décadas. Mas esse vaticínio dessa mulher, essa projeção dela, foi incorporada no nosso coração, de fato. Na primeira vez que eu ouvi essa frase, eu senti que fosse um pouco piegas. Em 100 anos, trabalhando 24 horas, salvar uma vida. Em 6 décadas é muito possível, a gente não sabe quantificar quantas vidas. Mas vendo vocês falando de valorização da vida, quando a doutora Ana Cristina estava falando da possibilidade de legalizar algo tão nocivo quanto exterminar uma vida, e nós pensamos nessas 6 décadas, trabalhando 24 horas. Então, Antônio, não está salvando só uma vida, está salvando uma vida e uma alma. A primeira vida Aí salva é a aquela... alma. E sabe, doutora Ana Cristina, a primeira vida salva é aquela que está ali, se colocando à disposição de ouvir o outro. A sua, né? O primeiro beneficiado do trabalho do CVV são os mais de 4 mil voluntários do CVV. Em Curitiba, nós estamos há 4 décadas aqui, desde 1980, um pouco mais de 4 décadas, numa casinha ali, no bairro do Batel, uma casinha que a gente fala carinhosamente, uma luz que nunca se apaga, simbolicamente, porque ela está 24 horas ali ouvindo a dor do outro, com treinamentos contínuos para cada vez mais nós conseguirmos não dar conselhos, não ser diretivos, não querer solucionar o problema da pessoa, mas possibilitar num diálogo a capacidade que aquela própria pessoa consiga colocar luz nos porões da sua alma, do seu sofrimento, à medida em que ela narra para o outro a sua dor. É muito possível, a experiência vem nos dizendo, a própria pessoa que nos liga vem nos dizendo que é possível isso. Na medida em que ela encontra um ouvir acolhedor, empático de verdade, ela consegue olhar para si, para suas questões, e na medida em que ela vai fazendo essa narrativa continuamente, ela consegue de fato ir, em não conseguindo solucionar a questão que está afligindo naquele momento, pelo menos ter um outro olhar para aquela dor. O CVV é um pronto-socorro, mas apenas do ponto de vista, um ponto-socorro emocional, mas apenas do ponto de vista de estar 24 horas. Não substitui o trabalho do psiquiatra, da doutora Ana Cristina, não substitui o trabalho do profissional de saúde, como a doutora Carol, do psicólogo, porque em algumas situações precisa de uma intervenção medicamentosa. Muitas vezes, durante 34 anos trabalhei em ambulatório, né, do SUS e também no CAPS. Então, não é raro que vocês aconselhem e o paciente chegue até nós, né, na psiquiatria. O CVV tem um trabalho muito interessante, as pessoas às vezes nos agradecem no final da fala, de 1 hora e pouco, pelo conselho. E não foi dado conselho. A pessoa encontrou em si a solução, ela foi procurar o CAPS. A gente sabe, locais onde tem o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, tem índices menores de suicídio, cidades onde tem, porque tem multiprofissionais ali, tem um terapeuta ocupacional, tem um psiquiatra, tem um psicólogo, e a pessoa buscar. Mas o interessante é que às vezes nos agradecem de ter dado conselho, e o CVV não dá conselho. O voluntário é treinado, mas ele tem um acolher a partir de um formato de trabalho, que esse acolher possibilita que aquela pessoa encontre em si as soluções. Né? A psicologia chama de insights, na medida em que ela faz a narrativa, a gente podia chamar de senso comum de cair fichas, na medida em que ela faz a narrativa do seu sofrimento, né, ela vai conseguindo encontrar em si, ou buscar ajuda, que é fundamental, do terapeuta como a doutora Carol, do psiquiatra, do psicólogo, né? Então essa é uma das funções do CVV aí de E acolher. Antônio, não estar sozinho, né?
a percepção de que tem um ouvinte atencioso, acolhedor, que existe um calor humano. Você veja, mesmo à distância, vocês conseguirem manifestar isso, já traz para a pessoa, né, uma segurança para poder se revelar. O surpreendente disso é que nós estamos em mais de 120 cidades, atendendo os mais de 5 mil municípios do Brasil inteiro, com o número gratuito 188. A pessoa não vai pagar nenhum pulso para a operadora quando ele liga, pode ligar de qualquer equipamento de telefonia. E o interessante é que a gente nota que, mantemos sigilo de tudo que nos é dito, mas a gente nota que a pessoa, a resposta de que estamos no caminho certo, é a própria pessoa dizer, em alguns momentos, eu estou aqui porque no momento em que eu estava sentindo uma dor superlativa, as frases são parecidas com essa, a gente tem sigilo, a gente não diz, mas assim, eu só estou aqui porque no momento de crise alguém pôde me ouvir desabafar. E o CVV ele não atende apenas para a ideação suicida, às vezes a pessoa só está solitária, só quer dividir o cotidiano banal da sua vida com alguém, chega o final do dia, ela não fala nem oi com ninguém, nem bom dia com ninguém, e principalmente em datas especiais, como Natal, Ano Novo, essas datas onde você ouve o burburinho na casa vizinha de que tem uma comemoração, que estão felizes, confraternizando, e você não deu um abraço em ninguém, não dividiu com ninguém. Então, cada vez mais, né, Antônio, com essa cultura de comparação que a gente tem visto e também tem sido tratado, né, falado sobre isso, acredito que quando o Antônio vem trazer para nós essas boas novas, né, essa informação sobre o CVV, esquenta o nosso coração, assim, de pensar que em qualquer momento do dia, alguém que precisa ser ouvido pode entrar em contato com o CVV e ser atendido, né? O outro que ouve a cobrança do mundo de que é obrigatório ser feliz, né? Tá nas redes sociais, parece que é obrigatório, você está atendendo a expectativa do padrão de felicidade do outro, e aí ele está ali e não está feliz, mas eu não estou feliz. E aí ele dividir com alguém, trocar, e ele vai perceber, com o acolher do outro, que ele não... Ok, eu não estou feliz. Todos nós, em alguns momentos da vida, todos nós, tem estatísticas da Unicamp, é uma das instituições mais sérias de estatísticas do Brasil nessa área, tem o psiquiatra Dr. Neuri Botega, que trabalha, ele tem uma cadeira chamada de suicidologia, tem vários livros escritos na área, e ele vem dizendo que é natural, dentro das pesquisas deles, as pessoas responderem que em alguns momentos nós sentimos vontade, sentimos o desejo de não estar aqui, de não. Na verdade, eu não quero matar o meu corpo, eu quero matar a dor, eu quero sair daquela dor, daquele estado. É natural do ser humano querer estar num estado melhor, numa condição melhor. Mas não pela via do autoextermínio, não pela via do tirar a própria vida. Exatamente. Né? Antônio Carlos, eu quero aproveitar... penso, só completar, desculpe, Larissa, mas é o seguinte, essa vida não está sendo mais satisfatória, eu quero dar um basta nesta vida, então eu quero morrer para esta vida ruim, né? Então, fica aí a questão do papel da mulher, né? Nesse lugar em que ela é afetividade, espiritualidade do lar. Será que a gente não está deslocada e deixando de fazer uma função que é importantíssima para a sociedade? Sim. Né? Eu vou aproveitar e pedir para a produção, se puder já encerrar ali a nossa enquete e trazer aqui o resultado. Enquanto isso, né, por que a gente deixou essa enquete em aberto? Né? Pense que nesse tempo que a gente está conversando aqui, desde que a gente abriu essa nossa live, a gente pôde alcançar algumas famílias, algumas casas, né, principalmente algumas mulheres, né, e dentro desse recorte, a gente fez essa pergunta. Você conhece uma mulher que já teve alguma tentativa de suicídio? E daqui a pouco a gente vai saber aí os dados, né, a resposta. Mas, aproveitando, eu queria, então, aproveitar a presença do Antônio aqui para nos trazer também um pouco dessas informações, né, desses índices de suicídio no Brasil, e se tem algum recorte específico que também a gente possa trabalhar, né, uma idade ou esse período de pandemia. Os índices é um problema de saúde pública importante, é a segunda maior causa de morte no mundo entre pessoas de 15 a 29 anos, é o suicídio, segundo a Organização Mundial de Saúde. Existe uma informação bastante importante que é um alento para a gente que a maioria dos casos podem ser evitados com algumas ações. Dentre elas, colocar luz sobre os fatos, conversar sobre isso, falar a respeito. Aí eu parabenizo a mulheres que se importam por se importar com esta questão do feminino,
com esta questão do acolher a mulher, com esta questão de falar sobre suicídio. Falar é a melhor solução, é um slogan do CVV. Falar com o cuidado de não falar com sensacionalismo, não falar mencionando métodos de suicídio, porque criou-se tabus. As pessoas não querem falar sobre morte, querem falar menos ainda sobre suicídio. E criou-se tabus, e quando você não olha um problema de saúde pública tão sério, coloca embaixo do tapete, finge que não existe, ele toma dimensões muito desproporcionais ao ideal. E então, falar sobre isso, e falar enquanto indivíduo, eu dividir com alguém, na medida em que a Carol está falando conosco, que ela, o nosso ouvi-la está validando o que ela está dizendo, ecoa bem em nosso coração. Então, na medida em que eu falo com o outro, que eu conto para o outro, seja as questões banais da minha vida, mas seja também aquelas que eu não tenho muita facilidade de falar, porque eu não encontro alguém que acolha tão comumente, eu dividir isso com alguém é como se eu dividisse o peso de algo que está me gerando um sofrimento grande. As pessoas às vezes falam com CVV coisas que o marido não fala para a esposa, que a esposa não consegue falar para o marido, porque às vezes são questões anteriores ao casamento, alguma situação de muita dor, abuso, algum aborto involuntário, situações que são difíceis da fala. E às vezes eu falo com uma pessoa neutra. Por isso a importância de buscar ajuda, seja de uma instituição como o CVV, seja dos profissionais de saúde, buscar ajuda. Existia preconceito em outros tempos, que vem se quebrando bastante, que é o psiquiatra, o psicólogo, ou o pessoal de saúde, é para quem tem problema mental. É para todos nós precisamos dividir o peso que estamos passando. Em relação aos adolescentes, teve uma procura maior agora, nesse período de pandemia? Porque eu tenho visto no consultório muitas queixas psiquiátricas, não é minha área, mas acabam vindo a mim, né, de adolescentes, principalmente meninas, se queixando de síndrome de pânico, ou síndrome de ansiedade generalizada, depressão, coisas que eu não atendia antes. E assim, nesse 1 ano e meio, eu tenho recebido muito no consultório essas queixas, sabe? O CVV, em função de ter que manter o sigilo de tudo que nos é dito, nós não fazemos estatísticas. O que percebemos é que adultos nos procuravam mais maduro, agora jovens, adolescentes, crianças nos procuram, nos ligam. Um índice cada vez maior e cada vez de faixa etárias menores nos procurando, com as mais diversas problemáticas que afligem, depressão, bipolaridade, essas questões todas emocionais que afligem a todos nós. Tem índices bastante, a procura pelo CVV aumentou, pelo nosso atendimento, aumentou. E não podemos afirmar as estatísticas no Brasil ainda não, de 2020, segundo o Dr. Neuro Ibotega, que é um dos mais renomados nessa área de pesquisa em suicidologia. Ele vem afirmando que nós devemos demorar uns 2 anos para ter estatísticas mais sérias, mais confiáveis, de que se aumentou o índice ou não em 2020, 2021, né, de suicídios ou depressão. O que a gente percebe é que a demanda pelo trabalho de CVV aumentou. Os voluntários tiveram que desdobrar um pouco mais em carga horária, em esforços maiores. Nós estávamos trabalhando, quando a pandemia começou em março de 2020, com 10% de trabalho remoto. 3 meses depois nós já tínhamos 60% de trabalho remoto, porque nem todos podiam se deslocar para os mais de 120 postos, por comorbidades, que eram por várias razões, né, de afastamento social que foi exigido. E aí nós passamos a trabalhar remotamente. E passamos a fazer treinamentos para novos voluntários remotamente. Inclusive teremos em novembro próximo, nós vamos divulgar nos grupos, dia 8, 9 e 10 de novembro teremos um treinamento de seleção de voluntários. São 3 dias de encontro para a pessoa saber se ela tem disponibilidade interna para aquela atividade. E o treinamento dura um pouco mais de 2 meses, depois tem um estágio. Vamos reforçar isso, aproveitando agora quem está nos assistindo, né? Vou até pedir para o Antônio repetir. Ele tem um recado aqui a respeito de quem está nos assistindo, né? De quem está ouvindo essa demanda tão importante. Muitas vezes a gente vê uma situação como essa importante, né? O movimento, na verdade, nasce, né, desse chamado, da gente ver algo e sentir que o que eu posso fazer a respeito, né? Então, você que está nos assistindo, vou aproveitar para revelar para vocês aqui o resultado da nossa enquete. Desde o início, então, dessa live até poucos minutos atrás, quando a gente encerrou a pesquisa,
A pergunta foi: você conhece alguma mulher que já tentou suicídio, né? E 100% dos participantes que estão nos assistindo responderam que sim, que conhecem uma mulher que já tentou suicídio. Então, se isso te toca de alguma forma, há uma oportunidade aqui, né, como o Antônio está nos contando, de um treinamento para conseguir trabalhar diretamente nessa frente, né? Sim, podemos afirmar com muita tranquilidade, com anos de experiência, que o primeiro beneficiado do trabalho do CVV são os mais de 4.000 voluntários do CVV. Então, a pessoa que queira se juntar a fileiras conosco para um trabalho, uma causa social tão importante, que ele tenha a tranquilidade de saber que ele vai sair melhor do que entrou em cada atendimento que ele fizer, em cada plantão que ele fizer, e a partir de treinamentos que são dados também para esta questão de como eu lido com a dor do outro. Eu não vou sair de lá influenciado pelo sofrimento daquela pessoa, eu não vou sair para que cheguei, né? É uma preocupação pertinente, mas a experiência vem nos dizendo que nós seremos melhores que entramos. Nós vamos ter um treinamento gratuito a partir do será no dia 8, 9 e 10 de novembro. Esse treinamento são 3 horas de encontro virtual, 3 horas de encontro, onde a pessoa vai percebendo o que faz de fato o CVV, como é esse acolher, como é você fazer um trabalho de apoio emocional por telefone, por e-mail. Os jovens desabafam muito por e-mail, tem o mesmo efeito, porque quando eu falo o meu sofrimento, quando eu faço a narrativa do meu sofrimento, eu vou pondo para fora e dividindo com o outro. Por e-mail funciona muito com os jovens. No caso do e-mail, quando o jovem escreve, a pessoa que atendê-lo, o voluntário, vai ser o mesmo que vai acompanhar todos os e-mails que aquele jovem escreveu. No telefone, cada momento que eu ligar, eu vou falar com um dos mais de 4.000 voluntários pelas mais de 120 cidades do Brasil. Esse treinamento do dia 8, 9 e 10 de novembro, são 3 horas em cada um dos dias, e depois um encontro semanal durante 9 semanas. Um encontro de 3 horas semanal durante 9 semanas. E aí eu faço um estágio e vou me autoavaliar para ver se eu tenho disponibilidade interna e de tempo para aquela atividade. Os plantões podem ser no fim de semana, podem ser à noite. E, assim, a gente costuma dizer, eu gosto muito de uma fala de um poeta mineiro, conterrâneo da doutora Ana, e meu também, Rubem Alves, meu também é um psicanalista. O Rubem Alves, o poeta psicanalista, que diz assim, tem muita gente, eu já vi muito curso de oratória, mas eu não conheço nenhum curso de escutatória. O CVV tem um curso de escutatória, o CVV tem um curso gratuito de escutatória, está sendo feito remotamente. Mas ele tem uma fala que eu gosto mais ainda. Ele diz assim, tem muita gente que fala bonito, muita gente eloquente, fala bonito, mas tem pouca gente que ouve bonito. E ouvir bonito pode salvar uma vida. Ouvir bonito pode desarmar uma bomba relógio no coração do outro. Ouvir bonito pode salvar uma vida. É mais fácil eu dar uma roupa para quem está com frio, dar um alimento para quem está com fome, mas é mais difícil eu dar de mim, né? Então, a proposta é que eu dê de mim. Quando eu ouço, eu estou dando de mim. Quando eu ouço o outro. E este curso gratuito, ele não só é para a pessoa ser voluntário do CVV. Se numa altura ele perceber, não, eu nesse momento, por qualquer questão, eu não tenho disponibilidade interna, não é mas nós podemos afirmar que é um serviço que o CVV presta, porque a pessoa que aprende a ouvir melhor, ele melhora as suas relações consigo mesmo, com seus familiares, no seu trabalho. Ele se torna uma pessoa com menos conflitos internos e externos. Com certeza. Ouvir, o CVV diz, falar é a melhor solução, ouvir é uma solução melhor ainda. Com certeza. Nos inspira muito, né, essa fala. Antônio, mais uma vez te agradeço, né, pela explicação, né, pela inspiração que nos trouxe aqui. Você é bem-vindo, retomando lá o início da nossa fala, é bem-vindo aqui no Movimento das Mulheres que se Importam, né, como alguém que trouxe realmente algo muito especial. E essa oportunidade, para quem quiser, a gente vai compartilhar depois aqui nas nossas redes sociais também nos nossos grupos, né, nas comissões. A gente vai compartilhar aí como que você faz para se inscrever e participar desse treinamento. Eu queria dar uma sugestão a partir das suas palavras. Mulheres que se importam, inclusive com a saúde mental dos homens, porque eles estão em sofrimento como nós também. Exatamente. Né? Eles padecem dessa mesma estrutura sistemática de corrupção dos valores, né? Sociais, familiares. Com certeza. Então, e ainda
de certo modo, são depreciados pelo feminismo, né? Que vê no homem um inimigo, e não é essa a proposta divina. Eu vou contar algo aqui, conhecido no século XXI como spoiler, que agora que nós temos essa... Obrigada, Larissa, por nos atualizar. Vou te dar um spoiler. A gente vai fazer esses painéis mensais, né? E no mês que a gente trata da saúde do homem, né? A gente pretende trazer, sim, um debate, algumas questões a respeito da saúde mental também e desse posicionamento cultural que impede algumas questões importantes da alma para que seja tratado e que, ao mesmo tempo, também, muitas vezes, acaba atingindo a mulher que convive com esse homem que não pode, por questões sociais, abrir, né? E é algo que também contempla, né, esse nosso debate, essa nossa pauta aqui. Eu fico muito feliz com o debate que nós tivemos hoje aqui com o nosso painel. Quero mais uma vez agradecer a vocês. Como eu disse aqui, a nossa conversa poderia levar 3 horas, tranquilamente. Estreamos bem. Estreamos muito bem, estreamos com chave de ouro, não é, Eli? Estreamos muito bem, estamos aqui com a Eliane Salceno, a presidente aqui do Mulheres que Se Importam. E esperamos também que futuramente esse nosso painel possa ter também aqui, né, a presença das mulheres que fazem parte do movimento, né, calor humano também, falar um pouco também, não sendo só para as câmeras, mas também para os olhos, né, ainda que com as restrições que a gente está enfrentando, mas a gente possa ter cada vez mais calor humano, aí, se Deus quiser, o quanto antes. Então, doutora Ana Cristina, quiser fazer alguma consideração para a gente caminhar aqui para o nosso encerramento, fique à vontade. Então, eu gostaria de convidar a mulher para se centrar, ter calma interna, respirar. Agora que o pior já passou, que em verdade já passou, o susto, o choque traumático, a gente precisa ter um pós-trauma. Isso tem que findar. Se nós formos esperar de gestores políticos, laboratórios farmacêuticos, se nós tivermos uma atitude passiva e dependente, talvez isso se estenda por muito tempo. Então, eu gostaria de recordar com as pessoas o 2019. Nós não podemos deletar toda a existência que vivíamos até então, para agora estarmos obedientemente, passivamente, com uma atitude de rebanho, não é imunidade de rebanho. A gente precisa começar a pensar em liberdade e, para isso, buscar conhecimento, informação de qualidade. A profilaxia, a tratamento e a fortalecimento de imunidade. Não precisamos ter pressa para tomarmos medidas que ainda não se comprovaram em segurança nem em eficácia. Então, muito cuidado com a sua saúde, física e mental, claro. Obrigada, doutora. Queria convidar também a doutora Carol, se tiver algo que queira colocar para a gente encerrar nosso painel. Eu quero agradecer, acho que foi uma oportunidade para mim, aprendi muita coisa. E não conhecia o CVV, fiquei impressionada com os dados. Nossa, foi algo que mexeu muito comigo, assim. E saber que a gente tem essa ferramenta, né? E também faço um convite para a mulher. Eu acho que a gente está falando sobre mulheres, né? Mas a saúde da mulher é para que a gente possa estar resgatando a nossa essência, né? Voltando às nossas origens, buscando quem a gente é. A doutora Ana falou, respira, vai passar. Eu ouvi falar uma vez que a gente tem uma pandemia, e que essa pandemia não é do Covid, é a pandemia do medo, né? Que a maior doença que a pandemia trouxe para nós não foi um vírus, foi o medo. E o medo, ele nos transforma, ele muda quem nós somos. Então, respira, deixa o medo de lado
busca a verdade, busca a sua essência, busca no Criador quem você é, né? Busca ajuda, né? Nós precisamos de ajuda, nós somos seres gregários e a internet ela traz uma realidade muito distorcida. Eu acho que até nessa questão de buscar ajuda na internet acaba sendo mais deletério do que uma ajuda mesmo, porque a gente vê uma realidade modificada. Então, é isso. E agradeço o convite. Muito obrigada, doutora. Estendo então também ao Antônio, se quiser fazer mais alguma consideração também, para que a gente possa encerrar. Eu queria expressar um sentimento sincero de gratidão pela oportunidade de falar. O CVV ele vem a público com 2 propósitos. Um deles é falar sobre o trabalho, para que as pessoas conheçam o trabalho, que tem esse recurso, essa ferramenta de fala 24 horas por dia. E também angariar novos voluntários que tenham esse coração fecundo, que queira servir nesta causa. A gente está falando muito de tecnologia, de ferramenta de comunicação, e a gente tem aqui uma ferramenta extraordinária, com muita tecnologia, cada vez mais tecnologia embarcada. E a gente pensa que existe uma ferramenta com uma tecnologia de comunicação muito maior que essa, que é uma comunicação intra e interpessoal. Nós precisamos melhorar essa comunicação, precisamos desenvolver, ela pode ser desenvolvida. Como a gente aprende um idioma, como a gente aprende a tocar um instrumento, nós podemos aprender a nos comunicar melhor conosco mesmo e com o outro. Então, uma comunicação intra e interpessoal, mais conectiva. E você que está ouvindo, que está nos assistindo, se você não está na condição daquele que precisa de ajuda para questões emocionais, que você possa estar, então, na condição daquele que pode oferecer essa ajuda. Nós o convidamos para experimentar esse trabalho de ouvir com o coração. É possível aprender a ouvir com o coração. O primeiro beneficiado vai ser o seu coração. Então a gente está convidando que você se sensibilize, esteja conosco, experimente ouvir, para diminuir os seus conflitos internos e diminuir, a partir do momento em que você vai aprendendo a conhecer seus próprios conflitos, você consiga diminuir do outro e do mundo. Viemos transformar o mundo, mas o mundo que viemos transformar de fato é o mundo interno, né? Muito obrigado, Clarice, muito obrigado, Eliana Salcedo, pelo convite. Mulheres que se importam, que nome bonito, né? Mulheres que se importam. Muito obrigado. Muito obrigada, Antônio. Agradeço também, em nome do Movimento Mulheres que se Importam, ao CVV, que possibilitou também que a gente pudesse ter essa participação. E agradeço mais uma vez a você que está nos assistindo de casa, por ter participado também aqui da nossa enquete. Espero que tenha sido um painel enriquecedor e inspirador também para você, assim como foi para todos nós que participamos aqui. E te convido a conhecer o trabalho de cada um dos nossos convidados, os profissionais que estão aqui, também a seguir as redes sociais e acompanhar as notícias que nós vamos trazer agora aqui, de agora em diante, aqui para o Movimento Mulheres que se Importam, também outras ações. E que você também chame mais uma mulher que se importa, que você conhece, que de repente ainda não conhece o nosso movimento, ou ainda não participa conosco, mas que, por exemplo, em um painel como esse, ela poderia ser alcançada, tocada e inspirada. Então, muito boa noite para vocês, vamos encerrando a nossa live agora, e agradecemos também, primeiramente, a Deus que nos possibilitou esse momento dentro agora do movimento. Um grande abraço, boa noite a todos.